Bom dia, gente. Atrasamos um bocadinho, mas Chegamos. Chegamos. A gente tem convidado ilustre. Eu cheguei na hora, só pra constar. Chegou na hora, foi atrás dos técnicos mesmo. Mas está tudo montado, está tudo pronto. Está tudo O café está na pronto. mesa. E hoje a gente vai conversar de vacinas com ela, a dona do Covid Valadares. Tá passada? Estávamos esperando para poder falar. Pfizer. A gente já falou. A gente falou muito de vacina, de Covid esse ano. E mesmo assim tem muita gente que tem muita dúvida e tem muito medo, né? Eu acho que as mães gestantes, lactantes têm muito medo de tomarem a vacina. Sim. Então, eu tenho pacientes que não tomaram, que optaram por não tomar, tanto gestantes quanto lactantes, por medo do que pode causar, de é muito novo, o que vai fazer pro neném. É impressionante como que a gente alternou o medo, né? Todo mundo tinha medo da doença. E agora a gente fez uma transferência do medo da doença para o medo da vacina. Exatamente. Né? Porque é uma doença tão grave, uma doença tão maluca, tudo também é novo na doença. E é impressionante como que a gente transferiu esse medo e hoje a pessoa tem mais medo da vacina do que da doença. Porque se você não se vacina, você está sujeito a ter a doença. Exatamente. Né? Então, é meio maluco. A gente está aqui em 2021, em julho, depois de um ano e meio de pandemia. Discutindo vacina, que é uma coisa que já estava... Que todo mundo queria lá no início, era vacina e que é uma qualquer coisa meio já sedimentada, assim, todo mundo no Brasil quer vacina. Todo mundo quer vacina para tudo, né? Aí, de repente, a gente está aqui pedindo as pessoas para vacinarem. Exatamente, a gente está fazendo campanha as pessoas para vacinarem. Né? Então, a gente começou assim, essa história da vacina, ela vem lá do... não, foi muito rápido. Eu falei, peraí. Mas a ideia não era ser rápido? Eu achei que demorou muito, né? Fazer uma vacina em 9 meses. Gente, você baixa um vídeo no seu celular em segundos. Não, e assim... Você faz um Pix, o dinheiro voa da sua conta no mesmo momento. segundo. Você faz um Pix na água de coco que dá aí. Não, e se você pensar, tem outras vacinas que são como a da gripe, que ela é atualizada todo ano e ninguém fala que ela é rápida. Eu achei demoradíssimo e o povo achou rápido. Eu acho que E eu é sou a meio vacina ansiosa. que é segura para gestante, para lactante. exato. Então, a primeira que a coisa gente que eu faz acho para que a gente- neném menor, maior que 6 meses. Aí o neném tem febre depois da vacina, a gente acha normal. O adulto tem febre depois da vacina, fica de cama, fica sem trabalhar, fala com a família pra não ir, vacinar, um negócio maluco. A gente tá num momento que as pessoas não estão bem. A gente tá precisando soltar um pouco, não agora, tá, gente? Porque as pessoas confinadas, elas não estão bem, não, porque elas soltar muito doido. As teorias da conspiração Porque estão a ficando primeira foda. teoria foi essa, do tempo, né? Então a gente tem que começar lá do início. Tempo. Muito tempo, pouco tempo. Ô, gente, tempo demais. Morreu muita gente antes da vacina ser desenvolvida. E a gente teve muito óbito de gestante, né? Sim, Em Valadares, e a gente tem que os casos frisar de gestante que a gente teve foram Isso, graves. porque inicialmente, como a gente tinha muito idoso vacinando e muita gente ainda estava com medo, isolada, a gente meio que não via as gestantes. As gestantes a gente não via gestante. Então a gente tinha aquela ideia de que gestante não era grupo de risco inicialmente, né? Principalmente porque no H1N1 era muito grupo de risco, então era muito arriscado, então a gente fazia essa comparação. Então, a princípio, não se achava que as gestantes eram um grupo de risco, mas também o vírus vai mudando toda hora, né? Isso é uma coisa que a gente tem que explicar também. Nenhum vírus é igual ao outro, então o vírus que eu peguei não é o vírus igual ao que outra pessoa pegou. Quando ele muda muito, a gente fala que ele tem uma variante. Mas ele variar é com ele mesmo. Então esse vírus vai mudando. É normal de ter variante em vírus, né? Sim, Todos os o vírus tempo têm muitas todo. variantes. O tempo todo, né? Tanto que é por isso que a vacina da gripe é ela é anual. atualizada. Principalmente coronavírus. Então, o que acontece? O vírus foi mudando, a epidemiologia da doença também. Então a gente começou a ter gente mais jovem e as grávidas chegaram, né? E grávida, a gente meio que quer proteger, né? O cristalzinho da gente, porque você está protegendo duas pessoas, é um binômio. Então, toda vez que você tem uma grávida na UTI, uma grávida em estado grave, um óbito de gestante, é uma comoção muito maior, é uma tragédia dupla. Né? O momento que era para ser de alegria, você acaba sendo um momento, uma tragédia duplamente. Exatamente. Que atinge duplamente as pessoas.
Então, Acho que a gente sentiu bem as mortes das gestantes, especialmente as gestantes que a gente fez a sala de parto. Eu vou dizer que quando a gente ficava sabendo, era um baque pra equipe. É um desespero. É prematuro, muito, né? Sim, e partos dentro da UTI, coisa que a gente nunca pensou em fazer, né? Então, E é o caos. Porque muitas vezes, na Covid, você não consegue transportar a paciente pro bloco. Porque ela tá ventilando num modo muito intenso, muito com PIP muito alta, então você não consegue tirar da UTI. Então você tem que fazer o parto dentro da UTI, você imagina? Uma UTI Covid, com um lugar extremamente insalubre, você fazendo um parto. Um negócio surreal. Então isso não pode, né? Então eu acho que a gestante, por exemplo, na H1N1, foi uma vacina que foi feita mais rápido. Eu lembro. E todo mundo vacinou, gente, ninguém reclamou, sabe? Então a gente precisa de tentar convencer as pessoas da importância da vacinação, sabe? Então, da vacinação de uma forma geral e especialmente das lactantes, das gestantes, das puérperas, né? Exatamente. Então, a lactante, principalmente, ela tá vacinando 2 pessoas. Exatamente, eu tive essa pergunta, tipo, mas protege mesmo? Como é que protege? Como é que é lactante? E a dúvida que muitas lactantes minhas têm é que a prefeitura liberou até 6 meses e 29 dias. Isso. E muitas amamentam crianças maiores, né? E essa idade tem um motivo? Não, é um motivo de gestão de vacina. Gestão de número de doses, né? Então, porque na verdade, as gestantes, elas foram incluídas no Plano Nacional de Imunização depois. Primeiro entrou as gestantes com comorbidades. Depois entraram as gestantes sem comorbidades e as puérperas até 45 dias. É o que está no Plano Nacional. Com com o avanço dos estudos e foram vendo que a vacina poderia passar pelo leite materno, o vírus não, mas a vacina sim, então você estaria protegendo duplamente. Então isso foi rediscutido, mas não tá, a lactante ela não está incluída no plano. O plano ele tem uma lista de prioridades, as lactantes não estão lá. Então houve uma reunião, uma reunião da Câmara, esqueci, uma audiência pública, mais ou menos uns 3 semanas atrás, uma audiência pública em Belo Horizonte. E aí nessa audiência pública foi definido que as lactantes poderiam receber essa vacinação. Mas era uma definição, ainda não a normatização. Porque quando você inclui pessoas, você tem que retirar outras pessoas, você tem que atrasar outras pessoas. Sim. Então, por uma questão de gestão de dose, foi essa gestão de dose não é fácil, né? Não, é difícil, porque você coloca a gestante, você atrasa o motorista do ônibus, que carrega a gestante para o trabalho. Aí você vacina o motorista do ônibus, você atrasa a pessoa que estava no supermercado te atendendo e nunca parou de trabalhar. Aí você vacina no supermercado, aí tem um bancário que também está trabalhando direto. E também tem contato com Aí pessoas. vem a educação e os meninos estão sem aula. Então, tem que vacinar a educação. Então, cada grupo que vai brigando pelo seu, e eu acho que é legítimo, e a gente quer que todo mundo brigue, porque a gente quer que todo mundo vacine, isso. Vai atrasando. Então, foi feita uma gestão, porque tem também muitas mães que não amamentam. E ninguém vai ter que tirar o peito, desculpa a palavra, tirar o peito lá na imunização para provar que amamenta. Fazer assim para esguichar leite. Não é assim. E a gente vê, gente, o brasileiro é o rei do jeitinho. O jeitinho brasileiro é que acaba com o Brasil. Não adianta a gente romantiza o jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro é lasqueira. Porque a pessoa chega lá e nunca deu peito na vida e ela quer a vacina da pessoa que amamenta. Então, quando você passa dos 6 meses, o número de mães que amamentam é um pouco menor. Então, apesar de pela Sociedade de Pediatria, a lactante até 2 anos, como que ela vai chegar lá de mão dada com o neném andando e falar assim, eu vim aqui porque eu amamento? É muito difícil, é a mesma coisa do obeso, por exemplo. Eles não têm balança lá para pesar e medir todo mundo. Então, ou a pessoa é obesa, muito obesa, que não tem dúvida, ou ela tem que levar um laudo com o peso dela. Mas eu tenho que... Tenho, hein? Porque eu não tenho como parar de vacinar para pesar alguém. Então, é a mesma coisa da lactante. Então, como agora no plano
não exige-se mais laudo médico para vacinar. A gente até achou que ia, a né? gente que até achou precisou, que eu deixei ia, semi-pronto. Exatamente. Laudos, então, porque foi uma outra coisa que mudou. Até ontem à noite, dia 6 de julho, ontem à noite, saiu uma normativa nova do Ministério para referendar essa questão das lactantes, né? E da questão das gestantes também, de não precisar do laudo, porque o laudo é um complicador a mais. A pessoa às vezes não tem tempo, não tem dinheiro. Aconteceu muitas vezes, né? Até colegas nossos lá do hospital, que a gestante, ela queria vacinar. E o médico não dá o laudo. Meu Deus do céu, obstetra negava o laudo. Nega o laudo e fala assim, não pode, entendeu? Então, isso tudo isso aumenta mais ainda o medo da vacina, né? Sim, então... uma queda de braço. Então, a definição ontem é que não se exige esse laudo. Agora, eu acredito que... então, a ideia, primeiro... é ficar nesses 6 meses. Não, tem dose suficiente, porque já vai acabando o grupo da comorbidade, já vai acabando o grupo da educação. Então vou passar aí para 9, vão passar para 1 ano até chegar na gestação. Mas eu acredito que as lactantes de mais tempo vão precisar do laudo. Do pediatra ou do obstetra. Até porque, né, é muito... Assim que você volta a trabalhar, são poucas que mantêm a amamentação, né? Mas eu acredito também que por ser um estímulo, né? Então seria bom para a amamentação por ser um estímulo. Sim, não, eu tinha seguidora minha lá no Instagram que falava assim, mas o meu filho tem 6 meses, porque a princípio eram 180 dias. Então era 6 meses exatos. Ou 5 meses, 29 dias. Tá. Aí tinha gestante de 6 meses e 10 dias. Aí ela falava assim, mas doutor, meu filho tem 6 meses e 10 dias. Se essa norma tivesse sido 10 dias antes, eu tinha direito. Então não é porque eu perdi o direito, é porque a norma atrasou. Então aí eles anteciparam até os 6,29. Aí tem a mãe de 7 meses e 3 dias. Vai ter sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém. Mas eu acho que já foi um avanço, né? Assim. Tem uma pergunta. O que eu acho também que tá muito bizarro são as pessoas escolhendo onde vacinar, para qual marca de vacina vai ter. Igual quando chegou o caminhão da vacinação, que começaram a falar que lá era da Janssen. Pfizer. E as pessoas queriam da Janssen, porque qual é melhor? É Janssen, Pfizer ou AstraZeneca? De repente as pessoas se acham no poder de saber. Não é nem questão de escolher, não. Porque escolher você pode escolher. Agora, se achar que você sabe escolher, a semi-ignorância acaba com o ser humano. Ele falava isso, falso falava isso. O problema não é a ignorância completa. A ignorância completa, ela é uma benesse, porque você deixa de saber várias coisas. Mas a semi-ignorância, sabe? Então você vê gente lá discutindo qual vacina é melhor. Gente, a vacina que é melhor, eu falo vacina boa, vacina aplicada. A vacina melhor é que tá lá pra você. Porque você pode atrasar a sua vacinação 1 semana, contaminar e morrer sem vacinar. Então tá, não, a Pfizer, a Pfizer que começou toda a confusão da vacina foi a Pfizer, porque ela é de RNA mensageiro e o povo começou a falar que ia mudar a DNA, que vai alterar meu DNA, que eu vou virar jacaré. Você consegue pegar no Wi-Fi que vacina. Hoje você imagina a loucura do povo. A gente é conectado no Instagram. Se a gente falar que... É uma extensão nossa, quase. Se a gente pega aqui esse pote de requeijão, na hora que você abrir seu Instagram, vai falar assim, vende esse pote de requeijão. A gente é vigiada o tempo todo. Mas e o povo tá com medo da vacina. Eles já colocaram o chip na gente. Para quem que a gente conta? Vocês já têm chip. Já tem chip. O Zuckerberg já pôs o chip. Ele já sabe tudo da sua vida. Não tem mais segredo nenhum que a vacina possa revelar para o mundo. Porque a gente já é chipado o tempo todo. Então não é o chip. A gente fica com o Wi-Fi ligado, a gente fica com o localizador ligado. Localizador, gente. Todo mundo sabe tudo da vida de todo mundo, mas o problema é a vacina. A gente posta tudo, o problema é a vacina. Então, gente, vamos começar lá da primeira. Coronavac, top. Disponível para todo mundo, mudou o histórico. Porque cada semana... Então, a gente que está lá na UTI, eu trabalho em 3 hospitais. Eu olho... Eu já cheguei a olhar 70 pacientes de UTI só na rede privada. Então, assim, por dia. Então, a gente vê gente lá na UTI. Claro que isso não é ciência, tá, gente? A gente vê não é ciência, ok?
A gente vê uma percepção que pode gerar um trabalho que vai fazer ciência. Mas a gente percebe, a gente vê no nosso dia a dia que o público das UTIs mudou. Então a gente não tem mais idoso na UTI, a gente não tem mais profissional de saúde na UTI, que é um grupo que a gente sabe que está todo imunizado. Então a gente viu sumindo primeiro os pacientes de 90, a gente tinha paciente de 99, 98, todo dia não tem com Covid. Então a gente viu primeiro subindo os de 90. Quando sumiu nos de 80, foi mais ou menos na época do surto, a gente ficou até com receio de que eles não estivessem conseguindo vaga. E talvez por isso eles não tivessem no UTI. Mas não foi, porque a onda passou e eles continuaram sumidos. Quando aparece um ou outro, infelizmente, são pessoas que se recusaram a vacinar. E a vacina também não é 100%, sim, nenhuma vacina né? A doutora, meu coração não pediu para eu vacinar. Ai, sabe? Agora, eventualmente, vai aparecer um vacinado com 2 doses de Coronavac. Por quê? Porque é a vacina que até o momento, a imensa maioria já tomou 2 doses. Mas vai aparecer com 2 doses de Astra também, vai aparecer com 2 doses de Pfizer, porque nenhuma vacina é 100%. Exatamente. Então, quando você vacina uma quantidade muito grande de pessoas, você vai ter os efeitos raros aparecerem muito. Eu tenho um grande amigo meu mesmo de escola de 30 anos, que ele tomou 2 vacinas de febre amarela e fez transplante hepático por causa de febre amarela. Médico, e se contaminou com febre amarela na fazenda do sogro, que é vizinho do Tauá, que é onde a gente vai passar férias. No Hotel Fazenda Tauá ainda paga caro para passar férias. E tá tudo certo, não é porque a vacina é ruim. Porque, infelizmente, ele não respondeu a vacina adequadamente, mesmo com 2 doses, e uma dose delas, inclusive, recente. Então, a Coronavac é boa. A hepatite B, a BCG. Hepatite B. Eu não tenho anti-HBS, eu já tomei 6 doses de hepatite B. Eu tomei de novo aí, eu positivo. E não tenho anti-HBS. Então, isso aí é normal. Anti-HBS é o marcador da imunidade da vacina da hepatite B. Então, Coronavac é excelente, segura, tranquila. Estou super feliz com as minhas 2 doses. Eu também. Vida que segue. Preciso de uma terceira dose de Coronavac? Não. Se for preciso, vai ser avisado para todo mundo, vai ser divulgado o trabalho científico que define isso, vai ser divulgado quando que vai precisar do reforço, porque a gente tem tanto um reforço, por exemplo, de varicela, me corrija aí, tá? Que é daqui a 1 ano, como a gente já fez reforço de hepatite B a cada 10 anos durante muito tempo. Também. Fizemos BCG nos jovens. Então, gente, rubéola, não tem problema. Sarampo mesmo, antes precisava de uma dose, agora precisa de 2, não tem problema, a gente precisar de uma terceira dose. Ninguém vai esconder essa terceira. Isso que as pessoas têm que entender, que não é um complô da saúde para fazer o povo. Que coisa maluca. Então, se precisar de uma terceira... Deve ser difícil ter infecto nessa época. Difícil. Eu queria discutir só com pediatras, porque eu ainda tô com moral com os pediatras. Mas aí... Se tiver uma terceira dose, vai ter, vai divulgar para todo mundo, e vai chamar todo mundo. Não tem um recall do carro? Você paga 200 mil num carro, eles falam assim, vem aqui trocar o airbag. Você viajou o mundo inteiro achando que o airbag tá te protegendo, eles vêm aqui e falam assim, ó, não viaje mais, a partir de hoje. Então isso é normal, né? Então se tiver uma terceira dose, mas neste momento não precisa. Uma vacina segura, uma vacina de vírus inativo, que dá pouquíssima reação. Aí chega a AstraZeneca. E é segura para todos os grupos. Super segura para as lactantes, super segura para as gestantes, super segura para as puérperas. É o que a gente queria neste momento para as gestantes. Exatamente. Era a Coronavac, aquela que ninguém quer. Aí chegou a Astra, todo mundo ficou, ai, agora eu tenho uma vacina de verdade. Eu vi médico colocando lá, vacinei com vacina de verdade. Que vacina que é de mentira, meu pai eterno? Não tem. Mas eu vi um post de um médico extremamente conhecido. Então, pronto. Aí veio. Aí na primeira... Nossa, dá reação demais, né? A reação demais é 24 horas de febre. Essa é a reação demais. Assim como a vacina de 2 meses também dá a reação do bebezinho, né, a reação demais. E a meningo-B? A reação demais da Covid é óbito, ok? A reação demais da vacina é para quem tem 24 horas de febre. Aí aparece quem não tem. Me dê a vacina vencida.
porque eu não tinha reação. Ai, meu Deus do céu. Vou dar um Doutora, exemplo. Minha eu tô mãe e achando meu que não pai me vacinaram. vacinaram. Minha mãe não teve nada, eles vacinaram com a AstraZeneca, minha mãe não teve nada. Meu pai quase morreu. Porque, primeiro porque ele é homem, né? Você tem uma feridinha Não, mas que ele é quase isso. morre. Sim. Mas teve uma febre, uma dorzinha no corpo e tal. E os dois vacinaram juntos, no mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí agora eles perguntam assim, acho que não enfiaram a vacina. Por causa do dispositivo que dá É. volta. Porque a vacina tem aquele dispositivo para não furar o dedo Pra dos não meninos. furar o dedo. Ah, não senti nada, não tem vacina. Então essa é a AstraZeneca. Aí depois... E a AstraZeneca teve um AstraZeneca- monte de medo por causa da suspensão para Então, o gestante, que aconteceu né? com a AstraZeneca? Na Europa, então, lembra que eu falei que quando você tem um evento muito raro, ele acaba ficando comum Isso. porque você vacina milhões de pessoas. Uhum. Então, na Europa, algumas pessoas começaram a ter um tipo, aí tá a Hemato para nos ajudar, Trombose. um tipo de trombose que é seguida de uma trombocitopenia, de trombose específica. Então, gente, o que acontece? Toda vez que você está em estudo, não é que a vacina a gente está sendo cobaia de vacina, não é isso, mas é uma vacina nova, uma vacina recente. Quando você amplia o público, você tem um novo estudo, porque cada estudo tem um público, tem estudo que é com 1.000 pessoas, com 15 mil, agora nós estamos tendo um estudo com 1 bilhão. Bilhão, Isso. né? Então, o que acontece? Cada efeito, mesmo que raro, qual que é a orientação? Principalmente dependendo de qual que é a agência reguladora. A nossa é a Anvisa. A agência reguladora europeia, ela é extremamente rígida, como a nossa Anvisa é. Para quem não sabe, a nossa Anvisa ela é top 10. Então, ela está entre as 10 melhores agências reguladoras do mundo. Isso. Não perde para ninguém. É muito importante falar isso, né? Porque as pessoas desconfiam do a gente órgão não regulador. pode, gente, confundir política com órgão Exatamente. regulador. Esse foi o problema da Gestão pandemia com área técnica. Sim. A gestão é o ministro, tem sérias restrições, mas a área técnica é outra, também. tá? Então, o que acontece? A agência reguladora, o que você faz quando você tem um evento muito grave? Você suspende a vacinação, estuda e retorna. Então, foi isso que foi feito. Suspender a vacinação. Todo mundo dá notícia da suspensão, mas ninguém deu notícia do retorno. Isso. Sim. Então, suspendeu, não foi comprovado, né? Eles randomizaram, cegaram, colocaram o grupo controle e viram que a incidência dessa trombose na população vacinada era muito parecida, não tinha diferença estatística Mas que uma não coisa era para vacinada. gestante também, né? A Também trombose é super muito comum. comum. Só o fato de estar muito gestante raro. já dá Exatamente. risco. Então, Gestante é um voltou. grupo de risco. Aí o que pra aconteceu? trombose, No Brasil, como puérperas. uma pessoa no meio de 70 milhões. Então, gente, capaz a gente ter um risco de ser atacado por um urso polar em Valadares, mais ou menos nisso. 1 em 70 milhões. Né? 1 em 70 milhões, mais ou menos. Então, uma gestante no Rio de Janeiro foi a óbito depois da vacina com uma trombose. E aí, suspende a vacina na gestante. Então, o que eu acho? Vou falar de novo, eu não tenho que achar nada. Mas o que eu acho? Você tá aqui pra achar, você foi convidada. Porque é meu momento de achar. Esse é o momento, Meu momento de achar. Que nem devia ter Pergunta. suspendido. Eu já ouvi ele. Eu acho que nem devia ter suspendido. Eu acho que devia ter continuado a vacinar. Porque a chance que você tem de ter uma trombose por Covid é 200 vezes maior do que a chance de você ter trombose por vacina. E assim, as reações também, eu já cansei de pegar, acho que eu peguei 3 ou 4 crianças com PTI, que é uma plaqueta baixa pós-vírus, pós-coronavírus. E aí, a vacina... como a outros VIP, vírus. que a gente também tem reações graves. E a vacina foi suspensa Pode num fazer período essa de taxa de transmissão altíssima. Altíssima. Uhum. A gente tinha Foi médica mesmo. gestante trabalhando que não queria vacinar. Eu falei, minha filha, vai vacinar. E o obstetra me liga. Eu falei assim, gente, tem lógica. Nós estamos tendo chegou a ter 20 óbitos num dia. 15 óbitos num dia. Você não vai vacinar uma pessoa? Foi uma fase bem tensa. Foi naquela fase que foi suspensa. Então, na foi minha opinião, não naquela devia fase. nem ter sido suspensa. Eu espero que ela volte rápido, porque ela tem muita dose e porque tem muita gestante que tomou a primeira dose, precisa tomar a segunda. Isso. Ok? Então, a AstraZeneca ela é também uma vacina de vírus inativado. O vírus dela, o vetor viral dela que faz da febre e tal, é um vírus que não tem problema.
tá? E na minha opinião, ela é segura para grávida, mas neste momento há uma proibição, uma suspensão temporária até que se estude o risco, porque quando você tem um risco europeu, ele é diferente do risco brasileiro, porque isso é uma coisa ambiental, você tem um público diferente. Sim. Mas eu espero que ela volte em breve, tá? Quem já tomou a primeira dose de AstraZeneca faz o quê? Neste momento, a orientação da gestante ou da puérpera que já tomou a primeira dose, acabaram de perguntar, é que ela fique isolada o máximo possível, use máscara e aguarde, tá? Se ela estiver próximo de ter neném, ou já tiver passou de 45 dias, ela toma a segunda dose. Se em alguns estados já se liberou fazer a segunda dose com Pfizer. Por quê? Porque existe um estudo britânico. A gente vai falar por Pfizer. Não tem jeito mais, né, gente? Fala na cabeça Pfizer. Então, assim, já existe um estudo britânico que juntou as duas, a AstraZeneca com a Pfizer. Tá? Justamente por causa desses problemas. Que também não foi também pra frente, porque voltou a fazer a AstraZeneca, enfim. Então, no Rio de Janeiro já liberou. Rio de Janeiro liberou tem alguns lugares que já liberou, mas aqui em Minas não. Mas nessa recomendação que saiu ontem à noite, existe uma recomendação de fazer a segunda dose com Pfizer. Mas ainda não está liberado, mas calma que a gente já avisa vocês. Calma, tá? a gente vai postar. Então, quem tomou a primeira dose, não são poucas, são acho que 30 mil pessoas. Então, quem tomou a primeira dose tem que aguardar, aumentar as medidas de proteção até que seja regulamentado o que vai ser feito. Se completou 45 de puerpério nesse intervalo, vai lá e toma a segunda dose. Se não completou, a gente vai aguardar, porque provavelmente em breve será liberado Pfizer para esse grupo. Ok? Quem tomou Coronavac, top, profissional de saúde tomou, tá vacinado. Quem não tomou nenhuma, nós vamos vacinar com Pfizer. E assim que a Coronavac voltar ao estoque, vacinar com Coronavac. Não, eu tive essa pergunta na caixinha de perguntas da Pfizer, da segurança dela. Qual que é a discussão da segurança da Pfizer? Porque nos Estados Unidos eles não vacinam gestantes. Tá? Eles não vacinam gestantes. Lá realmente não foi vacinado, não. Eu não sei se agora já está vacinando, mas até uns 15 dias atrás as gestantes estavam fora. Mas também não existe nenhuma contraindicação. Se a gente for pegar assim, qual que é a mais segura de todas é a Coronavac. Tá? Então, se tiver Coronavac... Que é a pobre do rolê, né? Que é a pobre do rolê, ninguém mais quer virar jacaré. É a nossa, deixa abaixo, deixa o povo achar que a gente Perguntaram também se é verdade que a Coronavac já tá liberada algum estudo para crianças maiores de 3 anos. Sim, foi feito um estudo recente. Inclusive, eu escrevi meus filhos para participar, mas como eu moro em Valadares, eu não pude. Então, foi feito um estudo recente com Coronavac entre 3 e 17 anos. E foi um estudo tranquilo, que ela mostrou eficácia, na verdade não, ela mostrou segurança, porque era um estudo de fase 2. Agora vai para fase 3 para poder ver a eficácia. Que é assim, gente, os níveis, né, de como começa o estudo. Começa com uma galera, depois mostrou seguro, vai para a segunda fase, mostrou seguro, agora tem que se provar eficaz, que é a terceira fase. O teste de segurança, que é a fase 2, ele é feito num número menor de pessoas, logicamente. Então ela já se mostrou segura, não tem problema nenhum, agora vai ser feito um teste de eficácia. Por que ela não foi testada antes, gente? Porque num primeiro momento, as crianças menores de 18 anos, né, os adolescentes, eles não eram considerados grupos de risco. Então deixou isso para depois. A gente foi por prioridade, né? Nós vamos fazer primeiro em quem tá morrendo. Sim, é isso que as pessoas têm que entender. Outra coisa, intervalo de dose, né? Porque a Pfizer ainda tem esse detalhe. Que a Pfizer, a bula da Pfizer manda fazer com 21 dias. E no Brasil ela está sendo feita com 3 meses. Com 12 semanas. Então, gente, mas eu tomei Pfizer agora, eu tinha que tomar a segunda dose com 21 dias e eu só vou tomar com 3 meses. Lembra que a gente falou de gestão de doses? Então, por que o estudo foi feito com 21 dias? Porque eles fizeram o estudo, a mesma coisa da AstraZeneca, a mesma coisa da Coronavac. Fizeram o estudo com o menor tempo possível. Por quê? Porque o estudo tinha que acabar. Não dá pra você ficar fazendo estudo com 3 meses pra você atrasar 2 meses da liberação. Então eles fizeram com o menor tempo possível. Menor tempo possível,
21 No dias, mínimo 28 21 dias. No mínimo. Você não Então, o perde a estudo primeira foi dose feito por uma atrasada. questão de urgência. Mas, se a gente pegar por inferência, por questões imunológicas, por questões de outras vacinas que a gente tem, ou até mesmo pelos estudos que estão avançando, é até um pouco melhor você atrasar um pouquinho. Então, a Coronavac não tem problema se a pessoa ficou... A Coronavac é vírus inativo, tipo hepatite B. Como que funciona na hepatite B? A hepatite B você toma a primeira dose hoje. Tem que tomar a segunda com 1 mês e a terceira com 6 meses. Passou 10 anos e você não tomou a segunda, você não começa da primeira, você começa da segunda. Então, você não perde aquela primeira dose que você tomou, aquela dose ela não fica inativa e você não precisa recomeçar o esquema. Então, quem atrasou um pouquinho a Coronavac, o ruim é que essa pessoa ficou mais tempo sem se imunizar, mas ela não perdeu a imunização dela da primeira dose. E a mesma coisa com a Pfizer. A Pfizer vai ser feita por 3 semanas, não tem problema. A que tá bombando, né? Que agora todo mundo quer, porque é igual tá achando que é, né? Sim. A Johnson. A Janssen, A o Johnson, Janssen. a Janssen é o braço de vacina da Johnson & Johnson. Então, tanto faz, é a mesma coisa. É a mesma coisa de Sinovac e Coronavac. As pessoas veem aquela listagem, liberou visita na Suíça. Que é verdade. Aí liberou lá e fala assim, não, Sinovac. Por que não tem Coronavac? A Coronavac é a vacina do laboratório Sinovac. Okay? Então, é a mesma coisa, Janssen, Johnson & Johnson, a mesma coisa. A Janssen é a vacina de vetor viral, olha, a mesma tecnologia da AstraZeneca, mas que foi feito um estudo com uma dose só. Pode ser que eles estão já fazendo estudo para ver se com meia dose de AstraZeneca você imuniza ou que uma dose única você imuniza. Mas o estudo que foi feito para liberar foi feito com 2. A Janssen foi lá, é questão de mercado, e fez. Mas é a mesma tecnologia da AstraZeneca, ou seja, da febre. Ou seja, da dor. Ou seja, então o mesmo motivo que fez as pessoas não quererem a AstraZeneca, fez as pessoas quererem, vai entender o povo. Ou seja, não é para escolher moral da live, não é. Se for problema, for fobia de agulha, não, tem medo de agulha, fobia de agulha, ou desmaio com agulha, ainda assim é ruim, mas é aceitável. Agora, pra achar que ela é melhor que ela é igual, não. Desmaiou, aplica desmaiado. Tem contraindicação de aplicar em pessoas desacordadas. Nem amarrado. Eu fui chorando. Nem amarrado, fui nem chorando, mas fui. Meu pai tem medo de agulha. Eu falei, amordaçado. eu vou desmaiar. Eu falei, você vai desmaiar, nós vamos fazer igual um dardo, ó. E vamos ficar desmaiada, amordaçada, amarrado. Eu sou uma pessoa que a humanidade passou lá longe. Quer nem então saber. Vamos pra parte de curiosidades, porque sempre também que eu falo de vacina, me perguntam, sempre que eu falo de Covid, me perguntam como que foi pra pediatria. Porque às vezes as pessoas têm a impressão que a gente tá escondendo, ou que os casos que a gente teve muita bronquiolite esse ano. A gente teve, assim, fora do normal de bronquiolite esse ano. E as pessoas acham que pode ter sido Covid. Na época, eu até falei, gente, mas esse ano tá... Na verdade, esse o ano passado é que não teve, né? Eu acho nós que vamos vai combinar esse ano, que não é nós possível. esquecemos das bronquiolites, porque o ano passado não teve bronquiolite. 2018 foi o pior ano das bronquiolites. Porque Não foi porque a 2018, eu estava na UCEP. Eu Foi. estava agora a discussão. Esse Eu sei que 2020 não teve, tá, gente? Não teve nada, 2020 graças a não Deus. teve não bronquiolite. teve nada, foi um A ano gente falava assim, abençoado, cadê as bronquiolite, gente? E Como não a gente teve? tava se esperando. Cadê bronquiolite? Não tem. Cadê? Não tem. Não teve Amanhã a gente pneumonia. vai chegar, essa CEP vai estar lotada de novo. Não teve pneumonia por estáfilo. Não Teve dreno. Não teve dreno. Uma coisa surreal. Das residentes. Até vocês, assim, é interessante, a gente estava vendo o gráfico de atendimento do hospital que a gente trabalha. É super interessante esse gráfico. Depois vou pedir autorização para você postar. Eu quero. A gente Queremos. vê que vem o atendimento da pediatria. Uhum. Quando fecha a escola, Fez o- gente, o gráfico, ele fica subterrâneo. E aí ele continua baixo, até que porque tem um marco na Covid que é setembro. 7 de setembro foi o dia que o brasileiro definiu que a Covid tinha acabado. Uma definição brasileira do Dia da povo. independência. Fogo no rabo, foi pra praia. 7 de setembro é um feriado que a gente não vai à praia. Gente, ninguém vai pra setembro. Mas em 2020, o brasileiro definiu, não teve negócio da independência, definiu que não tinha Covid. A gente vê que foi aquele feriado que via todo mundo na praia e o povo tava assim, se não morrer todo mundo é porque a
Covid é mentira. Aí daqui 15 dias, se não morrer todo mundo, eu gosto, tá vendo? Uns 15 dias. Dá afrontoso, é Não, afrontoso. é a semi-ignorância. Daqui 15 dias, não Nós morreu já todo passamos mundo, do tempo não. da live, É. nós vamos ficar aqui. Já acabou? É porque a gente faz Não, 30 a gente minutos. faz mas rapidinho, mas tá tão bom. Continua. Então, Da hora que tá o Instagram ótimo. faz- Aí o que aconteceu? Aí você vê no 7 de setembro subindo. Aí agora, esse ano, tá maior do que... Aí quando você chega em março de 2021, tá maior que em março de 2020. Por quê? Porque em março de 2020 pra frente, Tava todo mundo com as medo, pessoas trancado em resolveram que casa. tinha que usar máscara, que tinha que ficar em casa. E agora as pessoas resolveram que a pandemia acabou lá em 7 de setembro. Aham. Tá? Réveillon esse ano, né? Réveillon, Dia dos Namorados, Então o que acontece? E aí esse ano tá um pouco mais frio pra gente que é de Valadares, um pouco mais seco, bronquiolite bombou. Detalhe pequeno. Ninguém Com a faca na mão. Ninguém vacinou de gripe. Não, ninguém vai. Então, existe esse problema também, gente. Aham. Ninguém vacinou de influenza esse ano. Muito poucas 30% de cobertura vacinal, isso é um vexame, isso é uma vergonha. Porque a mesma pessoa que tá me enchendo o saco porque quer vacina de Covid, tá desprezando a vacina e lotando a pediatria de bronquiolite. Influenza, gente. Influenza Exatamente. continua matando. E mata muito. Mata mais, inclusive. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? As crianças realmente não constituíam inicialmente um grupo de risco, tá? Como hoje não são. Não são, continuam tá? não sendo. Elas simplesmente não adoeciam. A gente não sabe direito por quê. Se é porque elas têm alguma cobertura vacinal mais recente, se elas têm algum gene que não deixa ligar a proteína lá, ou se tem O receptor É, nasal que eles o falam, receptor, né? Que é se é porque eles têm 50 coronavírus, vírus. outros coronavírus, Isso. né, que isso também está relacionado com a reação vacinal maior ou menor, do adenovírus, por sim. exemplo. Então a gente não sabe. Mas as crianças, gente, elas continuam não sendo de risco. Então, Nossa, a as gente pequenas. não teve, que eu me lembre, pode ser que tenha tido, nenhuma criança em UTI pediátrica com Covid. Acho que teve A uma. gente teve algumas. Teve poucas. A gente mas teve assim, muito poucas é, em vista de menorzinhas, né? Isso, A gente menorzinhas. teve um pequenininho agora, que foi pra Belo É, Horizonte. Isso. Aí a gente tem um de Um 18 recém-nascido, 18 dias. Isso. Aí A gente teve teve um que uma é de no 18 começo, anos que era mas de já- resplendor. São tão Isso. poucos que a gente lembra. Isso. exatamente. Você conta Isso, de a gente cedo. conta. Valadares tem Toma 40 cuidado mil pra não casos falar o nome, notificados, gente. fora os que não são. Então, em 100 mil pessoas, a gente fala 5. 5 no máximo. Talvez 10. Vamos supor Ah, que não, tem chega a 10, graves, né? Não chega chega a a 10. Mas não chega a 10. 10. Não chega a 10. Então, são gente, fatos, isso do foram ponto de fatos. vista. Aí você tem uma criança pouquinho que era uma mais por criança causa que do já ano tinha um passado. problema, que era uma criança que tinha ficado muito tempo no UTI neonatal, uma criança de 2, 3 anos, que foi aquela Isso. primeira. Foi a Então, a primeira. gente lembra dos casos. Quando a gente lembra dos casos, é porque eles são muito poucos. Então, a gente tem que entender que E se a gente criança for não é de pegar risco. as bronquiolites que a gente mandou pra UTI, que não são Covid, porque todas as bronquiolites É muito do regional mais. foram feitos swabs e identificado o vírus, painel viral. Todas que a gente mandou pra UTI, em relação a todas que foram Covid positivo, e algumas nem foram pra UTI, no caso as crianças com SIMP, elas não foram pra UTI, elas ficaram com a gente, é muito menos. É ínfimo. É ínfimo, não tem. Então, assim, a questão da escola. Quando as aulas voltaram, a gente estava no meio de um surto secundário ao carnaval e às férias, Isso. né? Não foi culpa da escola. Não deu tempo do impacto ser da escola. E agora nós estamos há quase 2 meses com aula nas escolas particulares e não impactou no número de casos. Então a gente está vendo o que os estudos provam. Que não existe impacto no aumento do número de casos de uma cidade com o retorno das aulas. Essas crianças precisam voltar para a Que escola. foi o que a gente Exatamente. brigou. Ah, não, A só gente vai tá voltar brigando quando o desde o professor começo. vacinar. Top. Também brigo para os professores vacinarem. Mas não pode ser uma condição para o retorno. Tem que ser uma oportunidade, mas não uma condição. Ah, se não vacinar, não volto.
Já pensou se a gente falasse, não, se não vacinar no trabalho? Nós ficamos um ano trabalhando sem vacina. E as vacinas, as gestantes que foram vacinadas, como é que vai ser essa volta do trabalho? A gente não tem como prever, por né? enquanto Porque não. O município... Isso, mas a gente viu, por exemplo, que nos profissionais de saúde, a gente também não tinha uma previsão. Isso. Porque, não, eu vou voltar depois de 3 semanas da segunda dose. A gente não tinha essa previsão. Mas a gente foi vendo que, com o tempo, as pessoas foram ficando mais seguras, foram retornando e também não teve problema. Então, eu acredito que seja natural. Acho que o Ministério vai fazer esse estudo. Lembrando, gente, que é uma coisa importante, não posso ir embora sem falar isso. Não existe, com a faca na mão, não existe nenhum exame que vai ver se você tem eficácia vacinal ou não. Pelo amor de Jeová. Não gastem R$300 para fazer um exame que não tem indicação, que vai deixar você confuso. Isso. Pega esse dinheiro, compra a cesta básica e vai doar. Porque tem gente que tá... Porque tem gente que está precisando. Então, assim, é anticorpo neutralizante. Não, porque o anticorpo neutralizante é um jeito de você ver, mas ele estando negativo não vai falar que você não tem. E se ele estando positivo, não vai garantir que você tenha. Você não pode mudar a conduta. Um exame ele tem que ser pedido quando você vai mudar alguma conduta. Então, se você pede um exame que você não precisa confiar, você está jogando seu dinheiro fora. Todo mundo reclama que não tem dinheiro e gasta dinheiro para você fazer exame. Todos os dias. Fizeram todo caso na residência positiva, isso eu recebo mensagem todos os dias. Doutora, meu marido está com Covid positivo, preciso testar o fulaninho? Gente, Não só precisa. testa quem é sintomático. E mesmo se for sintomático também, vai né, se a gente isolar. tem o diagnóstico epidemiológico, porque E o tem um caso exame. positivo dentro de casa. Exatamente. Teve E o contato exame não vai te liberar com do caso isolamento. positivo, Então, por que você vai fazer? exatamente. Sabe? Então, as pessoas têm que entender isso. Não, primeiro fizeram todos os testes rápidos do mundo, porque queria parar de usar máscara. Agora estão fazendo todos os testes do mundo, porque quer parar de usar máscara. Então, na verdade, a pessoa quer um referendo, uma carta de alforria para poder aglomerar. A carta de alforria para poder aglomerar, gente, tem um nome que chama vacina. E tem um sobrenome, vacina para todo mundo. Então, a gente tem que vacinar, que é o único jeito. A gente fica vendo lá. Ontem eu estava vendo o jogo a noite passou Itália e Espanha. Eu não sabia se eu olhava para o jogador ou para o público. Eu estava maravilhada com o público. Meu marido falou que eu falo assim, eu fui ver a Fórmula 1 domingo, porque eu vi que um monte de gente laranja comemorando. É isso que eu quero. Sabe? E a gente vai conseguir isso, desde que todo mundo se vacine. Eu costumo falar, quando as mães me perguntam se é pra vacinar, que eu falo que a vacina, que é o que a gente sempre fala, né? A vacina ela é um pacto social. E a vacina é um pacto social onde, quando a gente se vacina, a gente se protege. No caso das gestantes e da lactante, a gente protege o bebê e a gente protege a sociedade. Sim, porque a gente está ajudando nessa imunização de rebanho. Porque o que então acontece não pode aqui? deixar. Vamos supor que aqui eu tivesse vacinado e a Rinara tivesse vacinado e a Marielle não. Ela estava protegida. Isso, Vamos supor que a Marielle, por algum motivo, ela teria alergia à vacina, não podia vacinar, né? Ela estava protegida. Eu tive uma conversa com uma amiga minha que ela é diretora de uma escola e que tem funcionários que não queriam vacinar, que estavam com medo da vacina. E aí a gente está tendo que convencer, porque eles estão protegendo as crianças que eles estão cuidando, Exatamente. né? Então a gente ainda não consegue vacinar a criança. Gente, se a gente quem tá tá cheio em de contato professor. com ela tá vacinado, né? Eu fiz um treinamento com os professores da rede municipal semana passada. Foi solicitado esse treinamento porque muitos professores não queriam se vacinar. Pensa que loucura. Gente, vacina é seguro. A gente tem que parar de ficar... Que tem chumbo, que vai virar câncer, que que vai cola rastrear com moeda. Ô, chip. gente, cola Que moeda. cola- O povo tá com sebo de sujeira e cola moeda. Então, gente, não tem jeito. isso, né? Tem que O nosso vacinar, recado é vacinar, esse. vacinar. Sempre que tiver disponível para você, vacine-se. Na que Não tiver tem Vacina disponível. boa é a né? vacina É no vacina braço. no braço. né? Exatamente. Exatamente, Júnior. Gente, Muito, fala muito, demais, né, muito Júnior? obrigada. Foi Obrigada, foi maravilhoso. maravilhoso. Gente, a live estendeu um pouquinho mais do que a gente costuma fazer, mas acho que foi por um bom A motivo. pessoa fala muito. A live, Foi ótimo. a live ela não vai quer ficar salva no nosso Instagram. A live vai ser enviada para o nosso canal do Telegram. Se você ainda não segue, você pode entrar no meu Instagram, no Instagram da Marielle, no Instagram da Lotus, clicar no link e ir para o nosso canal do Telegram, que essa live vai ficar lá e aos pouquinhos a gente vai soltando. Então, todos vocês que assistiram, a gente agradece.
E Muito obrigada vamos por ficar aqui espalhar até agora. informação de qualidade. Parar essas Isso fake mesmo. news, esses vídeos aí do WhatsApp, né? Dos tios falando que estão hackeando todo mundo. Isso não é mentira, não é verdade. E qualquer dúvida, também tem o Insta da Júlia. A Júlia vive postando coisas Vive, excelentes isso, lá. Isso. Exatamente. Eu tenho problemas com os posts, assim, mas história eu gosto de fazer. Qualquer dúvida que também qualquer pessoa tiver, gente, pode perguntar pra Mari, pode perguntar pra Rinara, pode ir lá no meu Instagram e perguntar. Eu respondo todo mundo. É mesmo. Hater não. Porque hater graças a Deus não os tenho. Eu tenho 2 haters, né? Que o dia que eu tive o primeiro foi agora eu sou blogueira. Então, você tem 2 haters. Eu também, o meu foi liberar a escola. Não os Liberar a escola, eu respondo. recebi vários Eu tô me problemas. sentindo acuada, gente. Não tenho rei. Não, gente, alguém de favor vai lá xingar a Renata só uma vez, porque senão ela não vai estar no nosso nível. Tá? Imagina, eu não fui vacinada, como é que você quer que eu volte a trabalhar? Eu falei, querida, eu tô trabalhando desde sempre. Eu não parei. Então, a gente pode perguntar, eu respondo todo mundo. Você tá querendo falar disso comigo? Mas não deixa de se vacinar porque você tem uma dúvida. Não deixa de Isso vacinar mesmo. seu pai. Manda, tira essa Isso, dúvida e se tira precisar, com a gente quem faz entende uma do fake, assunto. joga no WhatsApp, uma Né? fake do bem, pro vô lá que gosta de fake vacinar. Tô brincando. Mas assim, pode perguntar, não deixa de vacinar por causa de nenhuma eu dúvida. acho que é tão legal A vacina que... tá andando. Tô achando o máximo 45. A gente tinha uma previsão ruim para julho. Parece que essa previsão ela não vai se concretizar, porque junho a gente vacinou muito. Isso, Então, chegaram assim, muitas doses. a gente não pode empolgar, tá? Porque Aham. a gente já teve outros períodos também de melhora. Não pode parar ainda de usar máscara, não pode aglomerar, não pode ir para a barraquinha de inverno do clube social da cidade, que eu tô por aqui com ela. Não pode. Toda vez que eu vejo E aí, essa quando a coisa, pandemia eu choro. acabar, eu vou criar meu próprio bar, meu próprio clube, porque eu não vou poder entrar em lugar nenhum, mas tá tudo certo. Tá? E pode perguntar. A odiada da cidade. A bruxa. Ai, céu. Júlia, muito, muito, muito obrigada. Obrigada demais. Quarta-feira que Muito vem obrigada tem por mais, vocês terem gente. continuado aqui, viu, gente? Obrigada pela audiência. Vai ficar também salvo no nosso canal do YouTube. Até a noite está lá, tá bom? Chama A Maternar. Só procurar a gente lá. Um beijo. Até semana que vem.